Linha profunda anterior e qual a relação com dores na lombar. O assunto abordado aqui será sobre o ciclo da respiração, mais precisamente musculatura do diafragma e musculatura do transverso do abdômen. A musculatura do diafragma faz a inspiração, a musculatura do transverso do abdômen faz a expiração. Quando em casos de defeitos mecânicos, seja ele de nascença ou adquirido, você acaba tendo um comprometimento no ciclo da respiração. Também o que dificulta a sua respiração de forma suave, harmônica, adequada, é estar sob estresse crônico, também sustos, quando você recebe uma notícia na qual você dispara uma ação do sistema nervoso simpático e até aquela sensação de medo, luto, fuga, tudo isso contribui para que você perca o ciclo da respiração adequada. Tanto a musculatura do diafragma quanto a musculatura do transverso são músculos que compõem o centro de força do corpo e eles estão dentro da rota miofacial da linha profunda anterior. Músculos esses que são responsáveis pela sustentação do corpo, músculos profundos responsáveis pelo equilíbrio e também a musculatura do transverso é o principal músculo que estabiliza a coluna. Quero lhe mostrar aqui onde ele se encontra. Se eu colocar as camadas da musculatura do abdômen, você de fora para dentro, observa que eu tiro o oblíquo externo, eu tiro o oblíquo interno, eu tiro o reto do abdômen. Esses músculos também são músculos da expiração. Só que a musculatura do transverso também é um músculo de sustentação visceral. Vou mostrar a função dele. É como se ele estivesse agindo, sendo apertado para dentro. Quando acontece uma diferença de stiffness entre transverso do abdômen que suga o umbigo e a musculatura do diafragma que expande as costelas, a gente está falando aqui em contraturas na lombar. Se eu trabalhar a musculatura do diafragma em posição encurtada, que é o ato de inspirar, observe que acontece como se fosse uma lordose. Ao passo que se eu deixar também a musculatura do transverso do abdômen aqui, ó, sem a contração, sem a sucção do umbigo, eu também estou expulsando as vísceras e dessa forma é como se eu estivesse empurrando a parte superior do tronco para trás, ficando com uma ptose abdominal mais saliente, certo? Ok, até aqui. Então, podemos dizer que um ciclo respiratório deficiente provoca a atividade normal dos músculos, diafragma e transverso do abdômen, tá ok? Então, para você inspirar e expirar, você estaria usando esses músculos quando eles estão aptos a realizar o ciclo da respiração. E isso no treinamento resistido com pesos, enfim, qualquer modalidade esportiva, é extremamente importante para evitar lesões. Porque uma lesão externa vem de um mecanismo defeituoso do meio interno, que está aqui, que são os músculos da linha profunda anterior. Lembrando, a rota miofacial compõe-se de músculos na mesma profundidade e na mesma direção, que seguem a mesma direção. Tá ok? Bem, um dos exercícios que ajuda você a trabalhar o músculo do diafragma em posição alongada, porque quando ele se torna encurtado, ele faz a lordose hiperlordotizar, ou seja, faz a lordose aumentar sua curva. Dessa forma, você tem microcontraturas na lombar, não que é uma causa de herniamento, e sim uma causa de contraturas, porque o diafragma se encontra encurtado, travado na posição encurtada, e a musculatura antagônica, que é o transverso, encontra-se fraco na posição alongada. Quando você faz o ciclo da respiração no bracing, deitado, ponta do pé para cima, detalhe que faz toda a diferença, manter o queixo para dentro, você consegue trabalhar esse equilíbrio de stiffness entre esses músculos. Observe que quando eu faço a inspiração, na sequência eu faço a expiração aproximando as costelas
e ao passo que eu baixo elas. Então, eu estou alongando o diafragma e ativando o transverso. Eu preciso trabalhar o transverso na posição encurtada e trabalhar o diafragma na posição alongada. Observe. Agora estarei no alongamento do diafragma, no encurtamento do transverso. Fico com a respiração pequena aqui, aliás, inspiração aqui, e a expiração eu fico mantendo a tensão do transverso do abdômen, como se eu estivesse todo o tempo sustentando o umbigo para dentro. Eu não sei se você já ouviu falar que quando você tem um ciclo de respiração ok, você consegue ter um sistema digestivo melhor. Quando você não tem um ciclo de respiração ok, acontece algumas coisas do tipo: acelera os batimentos, estimula a liberação de glicose e até a questão da própria bexiga. Quem tem incontinência urinária pode estar sob estresse constante, que não está conseguindo devolver a funcionalidade da musculatura da linha profunda anterior. Por isso, a indicação deste exercício da manobra do bracing para ser praticado diariamente. E não bastando isso, então, como você pode ver aqui, temos o diafragma e aqui temos o intestino delgado, logo abaixo do aumento, e o intestino grosso. Quando você faz o fechamento de costelas que trabalha a musculatura do diafragma em posição alongada, que tu consegue inspirar sem hiperlordotizar, que é empurrar essa curva torácica para trás, aumentando a curva da lombar para dentro, você faz como se fosse uma massagem no teu sistema digestivo. E ao passo que você trabalha o transverso na posição encurtada, acontece a mesma coisa. Você faz como se fosse uma massagem no seu intestino delgado para empurrar os coprodutos para o intestino grosso e assim fazer um trabalho digestivo eficiente. Respirem. Não fiquem trabalhando só com a respiração curta. Este exercício só trabalha a respiração mais curta. Mas no dia a dia procure inspirar mais, respirar mais, tudo de forma mais leve. Cuide para não ficar com a cabeça muito para frente. Isso também dificulta a ação da musculatura do transverso.